Bom, hoje eu iniciarei a aula de SQL sobre banco de dados relacional e banco de dados não relacional. Vou estar utilizando o roadmap.sh como meu cursor durante todos os cursos, durante todas as aulas, no caso. Nessa aula em específico, já vou até complementar que seria minha aula 2, justamente que a minha aula 1 vou deixar como a da instalação do PySpark no Windows. Caso você não viu, já instala, porque vai ser uma ferramenta muito essencial para o nosso trabalho. Voltando, o roadmap.sh é uma ferramenta também essencial aqui para os estudos. Caso você não conheça, eu vou deixar na descrição. E aqui a gente tem diversos tipos de conteúdos de tecnologia, não só de SQL, então você pode aprender inúmeras coisas aqui. Voltando ao nosso roadmap, a gente vai ter esse percurso aqui que o intuito é fazer diversas aulas para o nosso curso em si. Então estou dando um overview. Caso você chegue até o fim aqui, você vai ser um sênior de excelência, isso eu te garanto. Porque caso você nunca trabalhou, se você já trabalhou, você sabe como que é. Ninguém sabe fazer arroz com feijão. Pouquíssimas, dá contando nos dedos, cara. Quem sabe como fazer o arroz e feijão bem feito, cara. Então assim, aprende a usar um SQL bem usado. Aprende quando usar a CTE, quando não utilizar uma substring, inúmeras coisas, até mesmo como usar os joins. Isso vai ser uma ferramenta muito importante. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso curso em si. Hoje vamos estar trabalhando com o banco de dados relacional e não relacional. E aqui, que é a nossa primeira parte, com o botão direito você tica ou destica, que aqui vai aparecer quanto foi feito o nosso curso. Você consegue clicar aqui e ver na visão macro o que vai ser tratado nos micros, de forma mais abrangente. Aqui nos micros, né, que são as nossas matérias em si, vamos dizer assim, né? Aqui a gente tem também aqui em cima o título, abaixo uma breve descrição e a gente tem artigos e vídeos gratuitos e abaixo um curso que já é pago pela plataforma, mas você não precisa. Isso aqui é mais um guia para você não ficar fazendo matéria que é do meio, depois voltar para o início, depois ir para o fim, depois voltar para o início e você já segue um padrão mais seletivo. Bom, e vamos iniciar aqui o curso em si, que eu já fiz uma aulinha aqui separada, que é o banco de dados relacional. Aqui no banco de dados relacional, a gente já vê que é aquele clássico tabelão que a gente já viu tanto às vezes no Excel, ou no SQL, ou em qualquer lugar, até num papel de pão, numa padaria, o cara já usa meio que um padrão assim, às vezes. Colocar o nome, idade, o cara já tem aqueles papelzinhos que já vem impresso assim, mais ou menos nesse padrão assim, mas o intuito mesmo é aquele banco de dados clássico que talvez que você já viu em MySQL, Postgres e afins. Aqui a gente já tem a nossa coluna de ID, nossa coluna de nome e coluna de idade. E na coluna de ID, caso você não conheça, a ID é algo muito essencial para você conseguir identificar e deixar algo único, vamos dizer assim, que é uma das ideias também do banco de dados relacional, que ele é, vamos dizer assim, um pouco mais engessado do que o NoSQL, que a gente já vai mostrar mais futuramente, né, na parte de banco de dados não relacional. Então aqui a gente se depara com dois nomes iguais, Ana. Uma tem 19 e outra tem 31. Só que o que difere elas, além da idade? O ID. Aqui você fala, pô, mas é fácil, eu sei que uma tem 19 e outra tem 31. E agora numa tabela que tem, sei lá, milhões de linhas. Como que você vai falar, pô, eu vou procurar fulano com idade e tal? Não tem como. Por isso que existe o ID. Você sabe que a Ana vai ser com essa Ana de 31 é ID 3 e a Ana de 19 é ID 1. Você nunca vai se confundir. Na segunda coluna aqui a gente tem tipo de... A gente tem a coluna nome com tipo string. Tipo string, caso você não saiba, é um tipo de texto. Todos esses tipos de caractere vai ser tratado em um próximo vídeo, que também é da parte da trilha. Então não se apegue muito a esses detalhes. Então aqui nessa coluna em específico só vai poder ser colocado valores de texto. Por mais que você possa colocar um número aqui, um número não vai agir como número, ele vai ser em formato de texto. Ele não vai funcionar como número, ou seja, não vai ser possível realizar contas matemáticas com ele. E por último, a gente tem a idade aqui que é um tipo int ou integer do inglês, ou até mesmo inteiro, que é a tradução direta dele.
Também poderia ser um float, mas como a gente está tratando de idade, não cabe um float, porque float é um número flutuante ou um número que tem vírgula, ou seja, seria 19,4, 19,8 e assim por diante. Como no idade a gente conta só o número inteiro, a gente coloca o número int. E também ele é imutável, ou seja, essa coluna sempre vai ser o mesmo tipo aqui, nunca vai ser alterado. Eu vou dar um overview agora, caso você quiser pular, vou deixar na descrição o tempo, mas é um conteúdo legal que eu vou passar aqui, que eu já separei essa tabelinha aqui. Já adianto que está errado, principalmente essa ligação aqui de cardinalidade. Vou começar aqui pela tabela de loja. Tabela de loja, a gente já vê de novo a ID que a gente viu lá em cima como funciona. É para deixar algo rastreável, vamos dizer assim, né, entre aspas. E a gente vê que tem uma sigla aqui do lado, que é um PK. PK, para quem não sabe, Primary Key ou chave primária. Chave primária seria uma chave de relação, ou seja, uma chave principal, uma chave que faz a gente consegue linkar com outra tabela. Os FKs aqui são, como posso dizer, colunas em que a gente traz dados que eles são essenciais, mas eles não são chaves diretas da tabela. Aqui na segunda tabela a gente tem o PK, que é o fornecedor ID. O FK aqui, que é o nosso foreign key, a gente vai ter o loja ID e o nome. Só que aí você fala, pô, esse loja ID aí, tá vindo da onde? Até esse produto ID aqui que eu não usei como exemplo, eu ia usar nessa daqui mesmo, pra ficar mais fácil, que a gente acabou de tratar dessa. A loja ID tá vindo pra cá justamente pra quê? Pra fazer essa conexão. Como que funciona? O fornecedor, ele vai estar fornecendo diretamente para alguma loja. Então o ID dele vai ficar correlacionado aqui. Então a gente já coloca o ID aqui para a gente conseguir puxar, né, entre aspas, a nossa querida tabela e os seus respectivos dados. Então através do ID que está aqui e o nome do fornecedor que está aqui, a gente consegue pegar o ID, trazer aqui e pegar todos esses dados que estão aqui. Seguindo, a gente vai ter o produto. Produto também, que é uma tabela muito importante no nosso cotidiano. Vai ter o PK, que é o nosso primary key de produto ID, e a gente vai ter duas foreign keys agora diferente das outras. Uma de fornecedor ID, porque o produto é fornecido para alguém. E a loja ID, para saber onde que está esse produto, onde está esse produto. Ah, ele está na loja X, ele está na loja Y. Então, como ele vai estar linkado dessa forma. Mas não se atende tanto agora também, porque eu fiz só um primeiro pensamento assim, de como funciona e eu já vou trazer como vai ficar a correção disso aqui tudo. Agora você me pergunta como funciona a cardinalidade, que é os N para Ns, ou um para N, ou vice-versa. Começando aqui pelo da loja que eu tinha iniciado. Como que faz essa pergunta? Como funciona a cardinalidade em si? A gente vê aqui N, que significa muitos, e 1 significa 1 mesmo. Aqui no caso a gente colocou N para N, então a gente pega e coloca aqui. Quantas lojas... aliás, um fornecedor fornece... aliás, uma loja tem mais de um fornecedor ou mais? Sim. A gente coloca N. Agora a gente pergunta do fornecedor para a loja. O contrário. Aí a gente fala, um fornecedor fornece para uma loja ou mais? Fornece. Da mesma forma que uma loja pode ter um fornecedor ou mais, um fornecedor pode fornecer para uma loja ou mais. A gente coloca N também. Logo abaixo a gente tem novamente essa conexão. Um fornecedor pode fornecer um produto ou mais? Pode. Eu vou, por exemplo, a Camil. A gente vai ter, sei lá, o arroz. E vai ter um feijão. Agora, um produto pode ser fornecido por um fornecedor ou mais? Pode. Aí você fala, não, peraí, mas a gente já tem arroz. Só que aí pode ser o quê? A gente pode ter um arroz e um feijão aqui, namorado. Opa.
Então, dessa forma, a gente vê que realmente pode ter essa conexão. Bom, seguindo o nosso raciocínio, a gente vai ter o produto e a loja. Aqui vai ser a mesma conexão, o mesmo princípio. Um produto pode estar em uma loja ou mais? Pode, faz total sentido. Uma loja pode ter um arroz ou mais de um tipo de arroz, vamos dizer assim. Voltando aqui, uma loja pode ter um produto ou mais? Pode. Então, como os outros, a gente seguiu N para N. Como o nosso padrão de estrutura de negócio é N para N, poderia ser variado, a gente colocou uma tabela associativa, aliás, três tabelas associativas para evitar de ficar esse N para N, porque N para N é algo incorreto num banco de dados. Então, para corrigir isso, a gente colocou aqui a loja fornecedor, onde vai ter o contrato, acrescentamos algumas colunas aqui também novas e demos uma lapidada, né, para ficar algo mais conciso. E aqui logo de cara a gente já vê uma coisa curiosa aqui, que é o PK existir dois valores, ou seja, dois PKs aqui dentro, dois primary keys. Mas pergunto, como que pode isso? Como isso daqui se chama chave primária composta? Esse conceito aqui, ela faz com que a gente consiga correlacionar duas tabelas através de uma tabela associativa. E a gente coloca aqui também, elas deixa descrito aqui como foreign keys, porque ao mesmo tempo que elas são PKs, elas são eficazes, né? Foreign keys. Coloquei também aqui a data de contrato e condição de pagamento. A pergunta aqui que a gente vai fazer, tanto de um quanto de outro, é a seguinte. Um fornecedor pode ter um contrato ou mais? Pode. Por exemplo, ele pode estar associado a diversas lojas em diversos contratos. Então ele vai ter vários contratos com essa loja. Só que ele só vai estar associado a um contrato. Por exemplo, se eu pegar o ID lá de contratos, só vai existir um para cada loja. Não tem como repetir o mesmo, porque ele não vai ter variedade de produtos, é só o contrato em si. Existe um contrato aberto. Nesse negócio aqui, poderia ter um outro tipo de negócio que teria uma regra diferente. Aí você tem que contextualizar para o seu tipo de negócio. Mas como o intuito desse vídeo aqui é só uma visão geral, não se apega aos detalhes, que é algo muito importante. Não fique igual maluco procurando isso aqui. Isso aqui é só mais um complemento da aula. Como eu disse, eu vou deixar a minutagem para você pular caso você queira. Aqui abaixo a gente tem o produto fornecedor, que vai estar correlacionando o produto com o fornecedor. É o mesmo princípio do acima. E aqui também, na loja produto, a gente vai ter esse mesmo princípio. Sem mais delongas, vou seguir aqui e a gente vai entrar agora num contexto que é muito importante. Também vai ser tratado mais futuramente, mais detalhadamente, porém, eu separei aqui o ACID, que é um dos princípios clássicos do banco de dados relacional, que é a atomicidade, ou seja, uma transação deve acontecer completamente ou não acontecer. Esse código aqui também não se atente a parte de funções detalhadamente. Eu vou explicar aqui basicamente como funciona. O begin aqui vai estar iniciando, os insert into vai estar inserindo dados dentro da nossa tabela e o commit vai estar comitando, ou seja, inserindo definitivamente o dado dentro da nossa base. Aqui a gente vê como que está a nossa tabela, como que ela está organizada. Então ela está organizada entre produto ID, nome, e os velhos, que é os valores que vão ser inseridos lá dentro, ou seja, produto ID. Como é um ID, a gente já tinha visto lá em cima, provavelmente é um int. Então, a gente já coloca, tem que ser números inteiros. Provavelmente não, com certeza é um int. E o nome é uma string, então strings são de texto, então ela precisa de aspas. O que faz não ocorrer a transação? Como a gente vê aqui que aqui está sendo colocado um valor inteiro e aqui não aceita o valor inteiro no nome, vai dar erro. Por dar erro aqui na terceira linha, ó, 1, 2, 3, a terceira linha, esse commit nunca vai acontecer. Então vai ser encerrado antes de acontecer. Então a transação não vai acontecer. No C do ACID, a gente tem a consistência. Um banco de dados nunca pode ficar em um estado inválido. Ou seja, se a gente for inserir aqui esses valores, a gente nunca vai poder inserir esses valores aqui,
Por esse mesmo motivo, ou seja, ele não pode fazer isso aqui porque senão ele traria dados inválidos. Por conta disso, não vai ser executado para não perder a consistência. O isolamento do i, transações simultâneas não pode ter inconsistência. Por exemplo, aqui a gente tem esse exemplo aqui que eu coloquei, mas posso dar um outro exemplo. Se você tem 10 reais aqui na sua conta, sei lá, do Nubank, aí você pega, baixa aí, muito inteligente, você fala, pô, vou fazer um bug no sistema. Baixa 2 celulares, o seu mesma conta, não sei se tem como, mas você consegue colocar as duas contas lá. Pode colocar até 3 celulares. Põe os três, um do lado do outro, assim. Aí você abre o saldo, tem 10 reais, os três. Você pega e vai fazer uma transferência para uma pessoa. Você faz tudo ao mesmo tempo, tudo bonitinho. Aí na hora de confirmar, você confirma ao mesmo tempo os três. Aí você fala, vou transferir os 10 reais para essa pessoa e eu vou conseguir 30, né? Porque se você fizer todos ao mesmo tempo, ele vai interpretar que são transações. Só que no mesmo celular. Meio que isso vai bugar, assim, né? Como se fosse fazer um glitch, né? Mas isso nunca vai ocorrer. Por quê? E o celular, por mais que você fez ao mesmo tempo, você não fez ao mesmo tempo e nunca, mesmo que fizesse ao mesmo tempo, ele vai achar algum padrão para fazer, para considerar um como que foi executado primeiro, algum que o sinal andou mais rápido do Wi-Fi ou inúmeras coisas que os pacotes foram enviados para o Nubank mais rápido. E aí ele vai ser considerado e os demais não vão ser executados, se quiser o isolamento, ou seja, uma transação não pode atrapalhar a outra. Eu dei um exemplo esdrúxulo aqui, mas deu para entender, né? Durabilidade. Opa, rapaz, calma. Ih, rapaz, os bagulho andando aqui. Durabilidade. Eita, nós. Durabilidade. Depois do commit, o dado não pode desaparecer. Ou seja, no momento que a gente deu o insert int bonitinho, int com string, a gente commitou, ou seja, foi executado, não tem como apagar mais. Acabou a energia, explodiu. A não ser que acabe com o banco de dados, mas ele vai ficar lá consolidado lá dentro. Então ele é imutável. Bem, esse daí de forma geral foi o nosso contexto aqui de banco de dados relacional. Por fim, eu vou trazer o banco de dados não relacional. Ele segue já um padrão bem mais diferente do que a gente está habituado, igual no banco de dados relacional, que era aquele tabelão clássico que você sempre viu no Excel. Mas aqui a gente vai ter o primeiro formato, que é o JSON, um dos formatos mais clássicos. Ele não vai seguir aquele padrão e ele vai seguir algo mais irregular, vamos dizer assim. Então, vão ser as colunas aqui e logo ao lado a gente já tem o valor. E aí ele vai fazendo isso entre chaves e seguindo indefinidamente. Esse formato é muito utilizado para baratear, porque a tabela ela é algo mais custoso, principalmente se você for trabalhar com muitos dados ou até for trabalhar em alguma corporação, provavelmente você já deve ter visto. Então, não se atente tanto aos detalhes como eu já disse, mas se quiser estudar isso aqui à parte também é algo que eu acho muito interessante. Agora em segundo lugar a gente tem o chave valor, onde a gente tem aqui a chave, o nome da nossa chave aqui. E a gente tem o nome da nossa coluna com o atributo ao lado. Aqui a gente tem o nome, o arroz e o preço aqui, o valor dele. Só que também pode ter outras coisas como o estoque e no estoque tem uma imagem. Então ele tem um formato PNG, pode ter um formato de vídeo e inúmeras coisas. Não, ele não vai seguir um padrão exato como a gente já tinha visto no relacional. Por fim, a gente tem o Neo4j, é um formato também não tão famoso assim para muitas pessoas, mas ele é famoso principalmente para quem está habituado com um banco de dados não relacional. A gente tem aqui o nome da nossa tabela, né, que seria, e aqui o nome do item dentro. Por exemplo, o produto, que é o arroz, ele é fornecido por, aqui seria a nossa chave de atribuição, que é o fornecedor A, que ele vende para o centro, que é uma loja, que fica no centro. Então, esse daqui seria um formato, vamos dizer assim, mais básico de banco de dados não relacional. Fiz mais um overview simples aqui, só para entender como que é esse banco de dados não relacional. Futuramente também será tratado mais aprofundado, porque como é muito detalhe, se eu for levar no detalhe, vão ficar 3 horas explicando isso aqui. Bom, espero que tenham gostado e até a próxima aula.